Ok, doutora. Boa noite. É um prazer estar aqui hoje com o Departamento Científico de Infectologia. Aqui também, quando eu quero... Vou pedir para todos, por favor, fecharem o seu microfone para não tumultuar a apresentação. Então, é um prazer estar aqui com todos para a nossa webinar de atualização de Covid em pediatria, sobre a moderação da doutora Tânia Petraglia, que é a presidente do Departamento Científico de Infectologia. É um tema muito pertinente para os dias atuais, em que temos tantas dúvidas, tanta demanda dos nossos familiares, dos nossos pacientes. Então, agradecer a esse grupo que tem sido tão solicitado, tem trabalhado tanto. Então, desejo a todos uma noite muito produtiva. Meu nome é Márcia Fernanda, eu sou diretora de cursos e eventos da SOPERJ, estou aqui representando o Dr. Cláudio Ranef, que é o presidente da SOPERJ, e espero, não vou falar muito, porque nós temos assim, muitos palestrantes, muita coisa para falar, então desejo que todos tenhamos uma noite muito produtiva, muitas tirem as dúvidas dos pediatras, e vou passar então para a Tânia, que vai fazer a moderação da nossa webinar. Agradeço a todos. Obrigada. Tânia. Obrigada, Márcia. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer imensamente, Márcia, a você e ao Cláudio, pela prontidão de resposta, né? Uma live combinada tão em cima da hora, e vocês tiveram uma prontidão de resposta muito grande. Então, obrigada, Diego, pela disponibilidade, né? Nosso porto seguro. Nós teremos um evento com uma dinâmica um pouco diferente, é uma dinâmica que são apresentações pequenas, e nós vamos priorizar depois a troca de experiências e as perguntas e respostas com a plateia. Antes de começar, eu gostaria de mandar um abraço carinhoso a dois dos nossos componentes petropolitanos, né? Paulo César Guimarães e o Felipe Moliterno, e nossa solidariedade à população de Petrópolis por esse momento tão trágico. Então, sentimos muita falta dos nossos queridos amigos, mas nós sabemos que eles estão numa missão bem importante lá na cidade deles. Então, vamos começar falando um pouco sobre o vírus, que eu vou falar logo na ordem, na sequência, né, dos nossos palestrantes, que será o Dr. Chábio, Miguel Agostinho, Eliane Matos dos Santos, Denise Cotrim da Cunha, Thalita Fernandes de Abreu, Ana Cristina Cisne Frota e Luana Sicuro Correia. Nós vamos falar sobre o vírus, sobre epidemiologia, sobre transmissão, sobre clínica, o que nós estamos encontrando nos nossos hospitais, e vamos trocar essas experiências aí com vocês. Então, vamos começar. Primeiramente, eu gostaria de chamar o Dr. Chábio para dar início à nossa apresentação. Muito obrigada a todos. Boa noite, doutora Tânia, boa noite, doutora Márcia. Cumprimentando vocês, cumprimento todos os presentes, também a nossa presidência da SOPERJ. Eu tenho muito orgulho de ser sócio, também membro aqui do grupo, né, do Departamento de Infectologia. Ao mesmo tempo, todos os participantes, e hipotecamos toda a solidariedade e carinho aos nossos colegas e irmãos lá de Petrópolis. O tema escolhido para iniciarmos essa apresentação, eu fiz uma apresentação de 3 slides, eu acho que todos estão vendo a minha tela. Assim, doutor, perfeito. Ok, vamos lá. Bem, como eu tenho 5 minutos, né, 7 minutos, então é aquela história que a gente vai contar de como se fosse um show do Elimar Santos, que a gente canta um pupurri de 5 músicas em uma só, mas eu quero deixar o meu recado para vocês do ponto de vista da virologia, com uma simples pergunta que vai ser feita agora, e a resposta, eu acho que a gente não tem resposta ainda. Por que chegamos até aqui, né? E a partir do momento em que a gente chega até aqui, numa epidemia de grandes proporções, qual é o futuro que nos reserva essa epidemia de Covid-19,
né, em especial que nós estamos passando hoje com essa variante Ômicron. Pararemos nela, continuaremos em evolução. Então, eu trouxe para vocês um conjunto de um debate pequeno, mas que tem aqui um fundamento filogenético, virológico, né, e também dentro do que a virologia moderna nos traz aí de respostas. Essa é minha titulação, meus conflitos de interesse. Vamos lá. A pergunta é, por que chegamos a ter uma pandemia de proporções inimagináveis? Tá? Para começar, nós estamos falando de um vírus RNA. É bom a gente lembrar que os vírus eles podem ter RNA ou DNA, para que a gente possa separar essa dicotomia de um vírus ser RNA ou DNA. A gente lembra de um filme, né? X-Men, que são os mutantes, então o RNA são vírus altamente mutantes, que se replicam em grandes proporções e com isso geram grandes mutações. O exemplo que nós temos aqui hoje é o nosso coronavírus. Só para a gente poder comparar, os vírus DNA são vírus parasitas. Aí um exemplo do filme Parasita, né, que é aquele vírus que fica com a gente aí há milhões de anos. Daí o herpes vírus, um vírus DNA, que é um parasita da gente aí há milhões de anos e fica aí adaptado ao nosso organismo, como também o HPV, entre outros espectros. Entretanto, quando a gente delimita o nosso campo de ação para o vírus RNA coronavírus, a gente vê que essa história ela é bem mais longa do que nós imaginamos. Bem que já começou. Estudos de filogenética, que são estudos na qual você vai ver os caminhos os caminhos evolutivos da onde nasceram aqueles troncos, os troncos da onde nasceram aqueles vírus, da onde ali eles se evoluíram, mostram para a gente que já há relatos possíveis de que os coronavírus estão entre nós desde o século X, século XI, né? E aí, lá para 1100, mais ou menos, né, já tem os coronavírus naturais, que são os coronavírus sazonais, entre eles NL63, 229E, OC43, HKU1. Charbel, eu preciso decorar eles? Não. O que a gente precisa saber é apenas a importância deles do ponto de vista evolutivo e também a preocupação de que esses vírus na natureza têm, de que ao se combinarem, aí sim, na sua relação zoonótica, ou seja, animais nessa sua relação íntima, né, eles se tornam ariete evolutivo com os vírus, né? E os vírus eles se tornam arietes evolutivos com os animais. Esses animais podem ser morcegos, pode ser camelo, pode ser pangolins, pode ser uma série de animais que vão se tornar esse ariete evolutivo. Entretanto, o que a gente tem que considerar é que em algum momento, dependendo do momento em que a gente esteja, esse vírus evolui a um estágio maior. E esse estágio maior que ele chega, ele se torna de características bastante agressivas, né, em que esse balanço entre a virulência e a sua transmissibilidade se tornam a passar dessa sua característica só endêmica e ele se torna uma preocupação global. Eu estou falando de 3 exemplos de coronavírus que escapam a esse perfil sazonal e se tornam 3 armas de destruição em massa. E quais são elas, né, que eu vou falar para vocês agora? A primeira delas, o nosso exterminador Schwarzenegger T-800, que é o SARS-CoV-1. SARS-CoV-1 foi a primeira evolução mais avançada desse vírus. Mas, Charbel, por que o exterminador Schwarzenegger, né, ele não conseguiu ter esse sucesso que o nosso SARS-CoV-2 atingiu agora? Daqui a pouco eu digo por quê. Mas ele foi contido na época, ele nasceu na China, lá em 2002, 2003, não foram muitos casos, aí menos de 1.000 óbitos, ele conseguiu ser contido pelas barreiras sanitárias, eram pneumonias muito graves,
né? Pneumonias virais com rápida mortalidade. E a partir daquele momento, lembre-se que esse vírus não foi descoberto na China, ele aparece depois lá É uma história muito interessante, mas eu tenho pouco tempo para falar dela. Eu adoro contar história de vírus, mas essa história aqui, ela aparece depois quando um membro da Organização Mundial de Saúde acha esse vírus em pacientes doentes lá na Indochina, mais especificamente ali na região de Saigon, né, no Vietnã. Mas ele evolui e aí em algum momento acontece um novo salto evolutivo desse vírus e aparece uma nova espécie, dessa vez relacionada com o camelo, né? Onde nós temos aqui o Exterminador T-1000. Para quem viu o Exterminador do Futuro 2, um clássico aí do cinema, né? Nós temos o MERS-CoV, também de alta agressão, de alta transmissibilidade, né? Mas que também fazia pneumonias bem agressivas e foi contido também pelas barreiras sanitárias. E esse Exterminador T-1000, né? É importante frisar, vou falar um pouquinho sobre isso agora, só 2 minutinhos, mas eu quero dizer que nesse período aqui, de 2013 a 2012, né, aconteceu um fenômeno muito importante. O Regulamento Sanitário Internacional, publicado em 2005, e quem foi o responsável por essa publicação do Regulamento Sanitário Internacional? Simplesmente o SARS-CoV-1. Porque se não fosse ele, atenção, até ele nascer, nenhum país era obrigado a reportar um agravo inusitado dentro do seu território. Ou seja, hoje, depois do Regulamento Sanitário Internacional de 2005, todos os países membros, né, da Organização Mundial de Saúde têm que relatar esses agravos inusitados, né, que são entidades mórbidas que estão causando casos excepcionais dentro do seu território nacional. Agora, o que eu vou deixar aqui agora para o debate, né, e eu acho que esse debate é importante, é que de 2012 a 2019, vou dar uma de Marco Safad agora, quem sou eu na fila do pão, mas vou colocar uma pimentinha nesse debate, né, que de 2012 a 2019 acontece um fenômeno. Continuam sendo notificados no mundo casos de Covid por MERS. Então, esse MERS, que é bem agressivo, com alta taxa de mortalidade, ele continua sendo notificado com alta mortalidade. E aí, eu pergunto para você, se você é membro de da OMS, você está achando estranho ficar 7 anos com esse vírus em circulação? Ele está evoluindo. Alguma coisa ia acontecer. E isso aconteceu. E aí chegamos aqui, ao nosso SARS-CoV-2, né, em 2019, que passa a ter 3 segredos de sucesso. Se você me entrevistasse em fevereiro de 2020, eu falava assim, não, é mais um Covid, ele vai ser coberto aí, vai ser contido pelas barreiras sanitárias. Pois é. E aí, eu queimei minha língua 3 vezes. Primeira vez foi aqui, porque o Covid furou as barreiras sanitárias. Ou seja, estudo da JAMA mostrou que quase 60% das transmissões que aconteceram no mundo foram assintomáticas ou oligossintomáticas, ou seja, antes de você estar sentindo alguma coisa, você já estava passando. Ou seja, a eficácia dessa figurinha aqui, medindo temperatura de você no carro, não servia. Em cada 10 pessoas doentes, ele pegava 2 só. Ou seja, muito fraco. Segundo segredo do sucesso, a transmissão por aerosóis, ou seja, a gente achava que era igual à gripe, que fazia por gotículas, espirrava, tossia, caía ali no chão, 1 metro, 1,5 metro de distância, mas não, ele conseguia fazer gotículas mais leves, né? Aerosóis, que eram airborne, eram disseminadas pelo ar, e assim foi a recomendação para o uso da máscara e conseguiu conter essa transmissão. E o terceiro segredo do sucesso são as variantes. Acúmulo de transmissão, acúmulo de mutação ao longo do tempo, e esse acúmulo de mutação geravam variantes que passavam a ter melhor transmissão, melhor infecciosidade, melhor agressão, e tudo isso foi fazendo um balanço
positivo a favor do vírus. E eu poderia acrescentar aqui um quarto segredo do sucesso: falta de confiança nas vacinas. Aquilo que a doutora Tânia fala, quando a gente, a nossa Obi-Wan Kenobi, né, minha mestra, quando a gente perde a confiança nas vacinas, você vacina um pedaço da população e outro pedaço não é vacinado no mundo. E aí você cria um bolsão de suscetíveis, pessoas que estarão ali suscetíveis a que o vírus selvagem se transmita, e aí você nasce uma nova variante. Tem uma entrevista minha de 29 de setembro que eu falei assim: vai nascer uma variante na África, e parecia que eu era quase uma mãe de Ná, e apareceu a Ômicron 26 de novembro. Para terminar, meu último slide, eu queria só colocar esse tema aqui, que é esse slide, que fala de aforismos versus teorias. É um tema que a Nature coloca agora em 2021, em dezembro, em que ele coloca o seguinte: qual é o futuro do SARS-CoV-2? E é bem legal porque eles fizeram um trabalho usando o 22.9E, que é esse coronavírus sazonal. O que eles fizeram? Eles fizeram pegando soro de pessoas, tá, que eram em várias décadas. Então eles pegaram um SARS-CoV-2, desculpa, SARS-CoV-2 não, esse coronavírus sazonal aqui, eles pegaram um exemplar de 84 e foram usando soros que eles tinham congelado de pessoas da década de 90, de 2000 e de 2010. Sabe o que aconteceu? O soro de pessoas mais velhas não funcionava no vírus mais novo. Então acontece o seguinte: o vírus se torna mais evoluído. Então o vírus mais novo, ele não funciona com anticorpos mais velhos. Os anticorpos, eles passam a acompanhar a evolução do vírus também. Então o que aconteceu com o 22.9E acontece também com o nosso SARS-CoV-2. Por isso que nós chamamos de ganhos de infecciosidade versus transmissibilidade. É o balanço. Vale a pena eu agredir mais para matar mais o meu hospedeiro e transmitir menos, porque ele vai estar na cama doente e não vai conseguir transmitir. Por isso que o Ômicron, que aparece em novembro, ele é uma máquina melhor ainda de transmissão, de escape do sistema imune, e esse melhor escape do sistema imune favorece a melhor transmissão, a fuga dos anticorpos neutralizantes, mas é bom lembrar que a terceira dose, a dose de reforço, principalmente com as vacinas que nós usamos, AstraZeneca, Pfizer, melhoram bem essa proteção. Então, os ganhos de transmissão são importantes. E aí, no final desse texto, eu recomendo muito que vocês leiam esse texto, está aqui a referência, ele fala uma coisa bem legal: 4 cenários futuros para Ômicron, né? Primeiro, se tornar um sarampo-like, ou seja, você vai usar uma vacina e ele vai ficar estável, você não vai ter nada mais no futuro, e aí quem nascer novamente vai ficar suscetível se não tomar vacina, igual o sarampo faz. Outra possibilidade é ser um vírus de céu respiratório-like, ou seja, você vai ter muita infecção na infância, sem imunidade, mas depois você vai vacinar e vai ter anticorpo, e se ficar doente na vida adulta, vai ser uma doença leve. A gente vê isso, né, no vírus respiratório. Ou você pode ter um padrão influenza A ou influenza B. Influenza A, que eu tenho medo disso acontecer, que é padrão de pandemia, ou seja, você pode ter pandemias ao longo do tempo, por conta de mudanças de variantes, ou mais estável, como a influenza B. O fato, amigos, é que vai depender de vários fatores, entre eles a taxa de vacinação, que é a confiança nas vacinas, né? O grau evolutivo desse vírus, né? E o mais importante ainda, que a gente siga os nossos ensinamentos, lavagem das mãos, uso de máscara, até que a Organização Mundial de Saúde torne essa doença endêmica. Era isso que eu queria colaborar, estou sempre à disposição aí. Muito obrigado pela oportunidade. Sharp, vamos dar prosseguimento com a Eliane, por favor, pode compartilhar a sua tela. Bom, boa noite a todos. Cumprimento a doutora Tânia, cumprimento a doutora Márcia, a presidência da SOPERJ, e eu vou trazer um pouquinho sobre a epidemiologia da Covid-19 na pediatria.
Espera aí, só porque não está passando o meu slide. É só clicar de novo nele, doutora. Cliquei e pode passar, tenta passar com o mouse, por gentileza. Obrigada, obrigada. Ah, doutora. Então, vou trazer os dados da nota pública, que foi feita pelo CETAI Covid sobre vacinação em crianças. Essa nota está disponível na internet, foi publicada em 23/12/2021. Então, ela traz dados epidemiológicos nacionais relevantes, destacando o quantitativo da Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SRAG, do Sistema Nacional CIVEP-Gripe, atualizados até 6 de dezembro de 2021. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, em 2020, foram 10.356 casos notificados de SRAG por Covid-19 em crianças de 0 a 11 anos, sendo que 722 evoluíram para óbito. Em 2022 e em 2021, as notificações se elevaram para 12.921 ocorrências nessa mesma população de 0 a 11 anos, sendo que desses foram 727 mortes, totalizando 23.277 casos de SRAG por Covid-19 e 1.449 mortes desde o início da epidemia. Dentre esses casos, 2.978 ocorreram em crianças de 5 a 11 anos, com 156 mortes em 2020. E em 2021, 3.185 casos foram registrados nessa faixa etária, com 145 mortes, totalizando 6.163 casos e 301 mortes desde o início da epidemia. Esses números representam uma incidência de 29,96 casos e 1,46 óbitos a cada 100 mil habitantes nessa faixa etária. Ainda dados da nota pública, além dos casos de SRAG por Covid-19, foram notificados até 27 de novembro de 2021, 2.435 casos suspeitos da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à Covid-19 em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. 1.412, 58% desse quantitativo foram casos confirmados, com 85 óbitos. E desses casos da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, 64% foram em crianças que tinham entre 1 e 9 anos, com uma mediana de 5 anos. Entre as crianças hospitalizadas, a necessidade de internação em UTI ocorreu em 44,7%. Então, quase 50% das crianças hospitalizadas precisaram de tratamento em unidade de terapia intensiva. E a letalidade foi de 6%, cerca de 5 vezes superior à relatada nos Estados Unidos. A OMS tem um relatório também de Covid em criança, que ela destaca algumas publicações fazendo essa diferença de letalidade nos países de alta renda e países de baixa e média renda. E ainda em relação aos casos confirmados de síndrome inflamatória multissistêmica na pediatria, em crianças de 5 a 11 anos, 65% apresentaram disfunções cardíacas na evolução do quadro clínico, evidenciadas por ecocardiograma ou aumento de marcadores laboratoriais, o que incide 1,91 casos de SINP com acometimento cardíaco a cada 100 mil crianças nessa faixa de idade. Agora eu vou trazer para vocês um recorte do estado do Rio de Janeiro, né, um evento organizado pela SOPERJ. Então, eu trouxe um recorte do CIVEP-Gripe do estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui o total em 2022, são dados de 2022, de SRAG por Covid-19, 4.942, e aqui estão os casos, tanto em criança quanto adolescentes, adultos e idosos, um total de 4.942 casos. Quando nós vamos para SRAG, fazendo um filtro de 0 a 19 anos, nós temos 410 casos de SRAG por Covid-19 esse ano de 2022. E quando nós estratificamos por faixa etária, nós temos, então, na terceira linha, desses 410, nós tivemos um maior quantitativo pós-natal de 28 dias a 11 meses de idade, 155 casos de SRAG Covid-19,
seguido da faixa etária de pré-escolar, de 1 a 4 anos, 111 casos. E onde é que estão esses casos? Tá pequenininho, mas eu vou trazer destaque, né? Onde estão essas crianças com SRAG por Covid-19 no estado do Rio de Janeiro? Então, nós temos aqui o município do Rio de Janeiro, com 203 casos, seguido depois de Volta Redonda, com 34 casos, Nova Friburgo, 18 casos, também Niterói, 18 casos, Resende, 16 e Macaé, 15. E tem outros municípios com um quantitativo menor. E esse é o meu último slide, apresentando agora os óbitos. E destacando aqui que nós tivemos em 2022, até o momento, por SRAG, por Covid-19, 15 casos de óbitos nessa faixa etária de 0 a 19 anos. E quando nós fazíamos um filtro, assim, o maior quantitativo também na faixa etária de 28 dias a 11 meses, que também foi o maior quantitativo de casos de SRAG por Covid-19. E quando nós fazemos um filtro por fatores de risco e comorbidades, e aí entra asma, diabetes, doença pulmonar, doença cardíaca, nós temos 5 óbitos por SRAG por Covid-19 no total. Então, é importante aqui que fica um quantitativo de 10 crianças fazendo essa diferença, que não teve relato de fator de risco ou comorbidade, crianças que foram a óbito. Então, trazendo aí também a reflexão da importância da vacinação, independente de ter comorbidade ou fator de risco. Então, agradeço, obrigada, estou à disposição para perguntas depois para o nosso debate. Vou parar de compartilhar minha tela aqui, doutora Tânia. Obrigada, querida. Você foi, assim, precisa no horário. Dando continuidade, vamos chamar agora a Denise Cotrim. Por favor, querida, pode compartilhar sua tela. Boa noite, doutora Márcia, doutora Tânia. Obrigada pela oportunidade aqui de a gente estar reunido de noite para falar sobre esse assunto. Boa noite a todos os colegas. Deixa eu... Está aparecendo para todo mundo? Está perfeito, pode continuar, doutora. Tá bom. Então, vamos falar um pouco sobre as medidas de precaução e os critérios de isolamento dos casos de Covid-19. A gente, como o Charbel falou, né, esse vírus muito capcioso e que tem essa transmissibilidade tão grande, com a maior parte das pessoas de forma assintomática, a gente nunca sabe quem pode ser a fonte da disseminação e quem é que pode estar recebendo o vírus nesse momento da infecção. Então, a gente tem que tratar todo mundo de forma suspeita e, por isso, a gente tem que reforçar muito as medidas não farmacológicas, né, avaliando aqueles fatores de risco ambientais, espaços fechados, com muita gente, pessoas sem máscara, falando muito próximas uma das outras, uma ventilação ruim nesses locais e durante muito tempo aglomeradas. Isso é, assim, a combinação fatal para uma infecção. Né? E reforçar a vacinação, que a gente ainda tem muitas pessoas não vacinadas. Perto dos dois não, Zânia, um é mais ou tem menos. Desculpa, tem alguém falando com a câmera aberta, o microfone aberto. E ainda muitas pessoas que não estão com o esquema de vacinação completo. A gente tem visto isso no hospital, acompanhantes de pacientes que não completaram seu esquema vacinal, às vezes o próprio paciente porque não conseguiu nem sair do hospital para completar seu esquema vacinal, ou pessoas que optaram pela não vacinação, mas a gente tem que, nesse momento, reforçar, né, a importância da vacinação para criar essa barreira, a gente tentar diminuir esses casos graves, diminuir a chance de ser hospitalizado. Né? E uma das coisas importantes, né, em relação a esse fator de risco e essa transmissibilidade, principalmente com essa variante Ômicron, é o tempo que a gente permanece sem utilizar a máscara. Então, a gente viveu esse mês de janeiro, assim, a sensação que foram 2 anos e 1 mês, né, da avalanche que foi de casos, todos ao mesmo tempo, a gente com pacientes pegando Covid dentro do hospital, né, surtos intra-hospitalares, um afastamento da equipe de trabalho enorme,
todos afastados ao mesmo tempo, uma utilização maciça de EPI dentro do hospital, a gente tendo que reverter enfermarias que já tinham sido transformadas em enfermarias comuns, voltando a ser áreas de coorte de Covid, né? E as pessoas muito relaxadas do ponto de vista das medidas não farmacológicas. A gente veio de um período melhor, que foi o final do ano passado, a gente estava numa situação epidemiológica mais confortável, e as pessoas passaram a não dar tanta importância às medidas não farmacológicas. Então, acho que agora é a hora da gente reforçar e, tipo, olha, a gente não quer outro mês igual a esse de janeiro, a gente tem que ficar atento, porque outras variantes podem surgir e a gente pode passar por uma situação semelhante, né? Então, a gente tem que orientar que as pessoas usem uma máscara adequada, né? Então, de preferência, uma máscara PFF2, a N95, né? Ou uma máscara cirúrgica, mas que esteja bem ajustada na face, que permaneça de máscara o maior tempo possível, né? Para não dar chance de se infectar e nem de transmitir o vírus para ninguém. E a adesão, principalmente na higienização das mãos, né? Essa pregação de quem faz controle de infecção, né? Que é meio que pregar no deserto, mas a gente tem que reforçar essa questão de utilizar o álcool o tempo inteiro, né? A gente tem que fazer a higienização constantemente das mãos, seja ela com água e sabão ou com preparado alcoólico, mas que isso tem que ser uma coisa frequente e constante, para a gente evitar a transmissão e evitar a infecção. Com essa onda enorme que a gente teve, acabou havendo a necessidade de uma flexibilização, né, nas recomendações do isolamento dos pacientes que tinham um quadro leve, né, de síndrome gripal e que eram imunocompetentes. Isso não passou a valer só para os imunocompetentes. Imunocomprometidos não entraram nessas recomendações. E aí a gente tinha uma recomendação anterior que era muito conservadora, né, que eram uns 10 dias, você, a partir do momento do início dos seus sintomas ou do seu diagnóstico, você se afastava, ficava 10 dias afastado, depois retornava estando assintomático. Com essa onda e essa necessidade das pessoas retornarem mais rápido para o trabalho por falta de gente, houve uma revisão, né, e uma flexibilização dessas recomendações para um momento de contingência. E alguns países lançaram mão, inclusive, de recomendação de crise, né, que é para pessoas que estavam assintomáticas, mas com diagnóstico de Covid, que os profissionais de saúde retornassem para trabalhar, nem se afastassem, na verdade, né? Eles continuariam trabalhando em determinadas situações, porque não tinha mais gente para trabalhar. Então, essa era uma orientação muito crítica, né? Aqui no Brasil, o Guia de Vigilância Epidemiológica teve uma versão nova, agora em 2022, foi revisada, já com essas normas mais flexibilizadas. Então, a orientação é que nos casos leves, né, de síndrome gripal, no 5º dia, se você estivesse assintomático, você tem a opção de se testar, ou com RT-PCR ou com teste de antígeno, e estando não detectado ou não reagente, você retorna sai do seu isolamento, né, volta para o trabalho ou para a sua atividade, mantendo as medidas adicionais de precaução, né? Se o teste for detectado reagente, você continua isolado até o 10º dia. No 7º dia, se você está assintomático há pelo menos 24 horas, não seria necessário testar, você pode suspender o seu isolamento e retornar, mantendo as medidas até completar os 10 dias do tempo de início dos sintomas ou do diagnóstico. E com 10 dias, você teria já completado o seu tempo de isolamento, você retorna também sem necessidade de testagem, se tiver assintomático, e mantendo sempre as medidas não farmacológicas, medidas de prevenção e controle. Para o profissional de saúde, a orientação desse novo guia de vigilância é que o profissional com síndrome gripal, no 7º dia, o ideal é que ele faça um teste, né, se ele tiver assintomático, ele faça um teste de antígeno ou um RT-PCR, e estando não reagente ou não detectado, ele retorna para trabalhar, né, mantendo todas aquelas medidas. Então, é um pouquinho diferente para o profissional de saúde. E houve uma certa comoção por causa de uma nota que o CDC, logo no início de janeiro, emitiu, das recomendações de retorno ao trabalho dos profissionais de saúde, em que eles colocavam que com 5 dias, os profissionais que estivessem assintomáticos, com quadro leve, e estivessem assintomáticos no 5º dia, eles retornariam sem testar, justamente porque não tinha ninguém para trabalhar, então era uma medida, assim, extrema de fazer as pessoas retornarem ao trabalho. Isso ficou, assim, um pouco, várias pessoas perguntando, mas será que é seguro, não é seguro, está certo isso, não está certo?
E aí já tem alguns trabalhos, né, sendo feitos, tem um que ainda está em fase de revisão, mas que mostrou que um grupo de profissionais de saúde, todos vacinados, foram testados a partir do 5º dia, eles já estavam assintomáticos, e aí se observou que eles ainda continuavam com teste rápido de antígeno positivo, uma grande quantidade no 6º dia, no 7º dia. Então, assim, não dá para retornar às cegas sem testar, né? Se a gente precisa de um retorno mais precoce, eu acho que a segurança que a gente tem é fazer um teste, com teste de antígeno que a gente atualmente tem mais facilidade de fazer. Tá? Então, eu vou terminar por aqui e a gente depois tira as dúvidas na hora do final das apresentações. Denise, muito obrigada. Doutora Denise, vocês estão muito formais, né? Então, agora eu dando prosseguimento, eu vou chamar a doutora Thalita, que nós vamos começar agora o bloco de clínica, né? Passar a experiência na prática clínica do que a gente tem visto aí nos diversos hospitais. Por favor, Thalita, pode compartilhar a tela. Gente, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, né? Por sorte, a gente faz parte de um comitê de amigos mesmo, então essa história de doutora Thalita é muito esquisito, Tânia. Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Estamos sim, doutora, pode começar. Tá ótimo. Então, na verdade, o que eu vou tentar falar aqui é um pouquinho da parte clínica, sem falar da síndrome inflamatória multissistêmica associada à COVID, que vai ser abordado pela Luana. Né? E aí, o que eu pensei em fazer foi mostrar um pouquinho da casuística do IPPMG, então esse é o grupo da DIP, CCIH, e a gente comparar o que a gente viu aí no início da pandemia, né, no primeiro ano de pandemia, com o que a gente está vendo agora. Então, esses dados que eu vou mostrar, eles são resultados da tese de mestrado da doutora Juliana Pucarelli, né, que ainda está na fase aí final, só para a gente ver um pouquinho do que a gente viveu, né, aí de 2020 e 2021. Então, lá no IPPMG, nesse período, nós tivemos 533 pacientes testados, a gente só conseguia testar o paciente que era admitido no hospital, ou na emergência, ou nas enfermarias, ou no CTI, né? Então, aqui a gente não está falando do paciente que é atendido ou no ambulatório ou na emergência e vai para casa, são as crianças que ficam internadas, com uma faixa etária aí que variou de 1 mês até 16 anos de idade. Desses 533, nós tivemos 105 casos confirmados por PCR ou antígeno, principalmente PCR, e poucos por sorologia. E nós tivemos, então, nesse período, 10 casos da síndrome inflamatória multissistêmica, sendo 2 confirmados laboratorialmente, e 2 óbitos em crianças, e eram crianças que não tinham comorbidade importante, nem tinham doença imunossupressora. E quando a gente analisa o caso, e eu acho que isso daí foi uma coisa que a gente aprendeu na prática, né? Aquela ideia inicial, o COVID é síndrome gripal, é síndrome respiratória aguda grave, é CIRAG. Não, na verdade, ao longo desses 2 anos, a gente viu que COVID em criança realmente pode ser tudo, né? Assim, existem inúmeros relatos de literatura de doença pancreática, de doença meníngea, praticamente acometendo todos os órgãos e sistemas. E na nossa casuística, a maioria das crianças se apresentou como CIRAG, é natural, porque eram pacientes internados, é um número razoável ainda, 22% de síndrome gripal. Chamou muito a atenção no início a questão da gastroenterite, criança com vômito e diarreia, muitas vezes sem febre, apenas com quadro gastrointestinal. Nós tivemos 5 casos de crianças com meningoencefalite, com líquor claro, e que o diagnóstico foi confirmado ou por PCR no líquor, ou por PCR em material de nasofaringe, e aqui um grupinho de outros que incluem crianças com febre, sem outros comemorativos, crianças com exantema, e a gente viu muita lesão cutânea de todos os tipos, e também as crianças com a síndrome inflamatória multissistêmica. E o que chamou a atenção para a gente aí nesse período de estudo da Juliana, né?
Importante é que não houve nenhuma diferença na apresentação clínica inicial daquelas crianças que tiveram Covid confirmado e daquelas outras que tinham outros quadros virais. Então, assim, a apresentação clínica não ajudava a gente a pensar, isso está com cara de Covid, isso está com cara de influenza. Né? Realmente, assim, não teve nenhuma diferença importante nesses casos. Um dado assim que ajudou muito no diagnóstico foi a história de contato domiciliar com caso suspeito. Isso foi realmente estatisticamente significante e associado com a infecção na infância. Chamou muito a atenção a questão das co-infecções com outros agentes virais. Então, dessas 533 crianças, a gente conseguiu testar 264 para outros vírus. Né? Então, assim, isso por conta de ter a disponibilidade do exame também, ou da faixa etária que a gente priorizava uma investigação mais ampla nas crianças menores. E o que a gente viu? Que dessas crianças testadas, 34% apresentavam co-infecção com outros vírus. Então, sincicial respiratório, influenza, adenovírus, rinovírus, norovírus também. E aí, o que mudou um pouco de lá para cá? Né? A gente teve um período aí, como a Denise e a Eliane falaram, um pouco assim de tranquilidade. Né? Assim, acho que de outubro, novembro, a gente teve um período realmente de melhora, não só com as crianças, mas no Brasil. E até que chegou a nossa nova variante aí, a Omicron, e a gente voltou a ver de novo um boom de casos como a gente não via há muito tempo. Mas o que chama a atenção? Essa Omicron, ela aparece com um acometimento bem diferente das outras variantes. Né? Então, a gente tem realmente um predomínio de quadros assintomáticos ou de quadros leves. E uma característica do vírus é que ele tem uma maior concentração em orofaringe e brônquios em relação aos pulmões, como a gente viu nas outras variantes. E o que chama muito atenção do ponto de vista clínico, na criança ou no adulto, né, é a questão da dor de garganta. E assim, eu posso falar para vocês que eu peguei Covid de novo agora em janeiro. E a dor de garganta era uma coisa assim muito marcante mesmo. A transmissibilidade é muito alta, cerca de 4 vezes maior do que a variante Delta. E realmente os casos graves a gente está vendo não só no Brasil como no mundo todo, eles acontecem principalmente entre pessoas não vacinadas e naqueles vacinados há mais de 6 meses e com comorbidade. E porque a nossa taxa de vacinação ainda é muito pequena em crianças e adolescentes, naturalmente essa faixa etária pediátrica é a população mais suscetível. E eu vou relatar para vocês assim 2 situações, uma que eu vivi e outra que eu soube através de uma amiga que trabalha nesse local, para a gente entender como a disseminação da Omicron é rápida, assim, muito mais do que das variantes anteriores. Então, em janeiro, no IPPNG, nós temos enfermarias, a gente não tem quarto privativo, são enfermarias de 8 leitos. Na verdade, em 2 enfermarias das que estavam funcionando, nós tínhamos naquela ocasião 12 crianças internadas. Em cada uma dessas enfermarias, uma criança entrou com uma síndrome gripal. O que a gente fez? Colheu o material, colheu o antígeno, as 2 confirmaram o antígeno positivo para Covid, e como em todo hospital pediátrico, a gente permite o acompanhante presente 24 horas com a criança. E o que a gente viu? Colhendo a história, que um desses acompanhantes, ele estava resfriado, era um resfriado leve, não tinha febre, não tinha nada, não foi valorizado, ele não falou com a equipe, e ele ficou ali também na enfermaria. E o que eu queria falar para vocês, das 10 crianças contactantes, dos 2 casos índice, né, em cada sala, a gente teve 9 crianças e 8 acompanhantes com antígeno ou PCR positivo. E uma outra situação fora do ambiente hospitalar, né? Eu acho que essa questão do surto intra-hospitalar, ele traz para a gente um desafio enorme, no sentido do que a gente vai fazer, qual a tomada de decisão, o que eu vou fazer com o acompanhante, devo criar coorte, não devo criar coorte, isso é muito complicado. Essa outra situação foi num abrigo, numa cidade aqui próxima do Rio de Janeiro. Nesse abrigo estavam 31 crianças, com idade variando entre 16 dias e 15 anos.
uma menina abriu um quadro de febre e dor de garganta, nada demais, com um quadro febril já há uns 4 dias, e quando foi levada para avaliação clínica, resolveram fazer um teste de antígeno para Covid que foi positivo. Resumindo a história, nesse abrigo, depois desse caso índice, foram 11 casos confirmados em outras crianças e em mais 5 funcionários. E aí a gente se pergunta, poxa vida, essa disseminação é horrível, né? E a gente está falando, por exemplo, no caso do IPPMG, de um hospital pediátrico com pacientes extremamente graves, né? A gente tem paciente ali com neoplasia hematológica, crianças com imunodeficiência primária, com doença reumática, HIV, muitas em uso de imunossupressor ou de corticoide em altas doses. Entretanto, a gente está vendo casos muito menos graves. Nessa situação do IPPMG, a gente só teve uma criança, dentre essas contactantes, com CIRAG, e que ela realmente foi internada numa UTI, era uma criança com síndrome nefrótica córtico-resistente, ela evoluiu super bem. Todos os outros casos ou foram assintomáticos ou uma síndrome gripal leve. E eu vou finalizar contando aqui um caso que foi acompanhado pela Ana Frota no consultório dela, para a gente ver como pensar em Covid é super importante, né? Então, assim, aquela ideia que a gente tinha, síndrome gripal e CIRAG, a gente cada vez está numa situação mais ampla, né? E à medida que a gente tem uma variante que tem uma alta disseminação, naturalmente a gente vai vendo casos clínicos e situações diferentes. Então, esse paciente da Ana é um bebê de 6 meses, que tinha passado o final de semana visitando o avô, e logo após essa visita, 24 horas depois, o avô confirmou com Covid-19 por teste de antígeno. Esse bebê, ele começou com uma febre baixa, não passou de 37,7 no dia 12 e 13 de janeiro. Não tinha tosse, não tinha coriza, tinha apenas a febre baixa. Mas como tinha história de contato com o avô com caso confirmado, a Ana, então, pediu o teste de antígeno para Covid-19, que foi reativo. Como é que esse bebê evoluiu? Ele, no dia 14 de janeiro, começou com uma sudorese, um pouco de hipotermia, no dia seguinte, com uma rouquidão e o aparecimento de um rache, e vocês vejam que esse rache é inespecífico, né? Um rache, assim, máculo-papular, ou em algumas áreas até mais extenso. E o que chamou a atenção é que esse rache ele teve uma duração de mais de 15 dias. À medida que os dias foram passando, foi ficando mais tênue, mas o rache só desapareceu no dia 31 de janeiro. Né? Então, assim, eu quero terminar com esse caso aqui da Ana para mostrar o quanto a gente ainda está aprendendo. E lembrar que lá no iniciozinho de 2020, em março, abril de 2020, a gente tinha uma ideia do que era a Covid totalmente diferente do que a gente teve ao longo dos meses, porque muita coisa vai surgindo. Né? Então, a gente tem uma variante nova e que a gente está conhecendo também e que pode ter apresentações clínicas que ainda não vimos e que vão surgir também, que a gente tem que estar assim, com um grau de atenção muito alto. Eu termino por aqui, agradeço a todos e coloco-me à disposição para a gente discutir depois, então. Obrigada. Obrigada, Thalita. Vamos dar prosseguimento com a doutora Luana, que vai fazer a exposição com a experiência clínica de 2 hospitais. Luana, pode compartilhar, por favor. Estão ouvindo? Luana? Estão ouvindo? Sim, estão ouvindo sim. Pode... Posso começar? Pode, só... Gente, boa noite a todos. Está ecoando? Estou me ouvindo. ouvindo em eco. O outro, a senhora mutou?
Doutora? Oi. O som tá dando problema, né? Ele tá dando eco. Oi, gente, a Luana, 2 logins. Eu não tô conseguindo. Não tá conseguindo apresentar? Eu não tô conseguindo apresentar, mas o eco tá fazendo... Tá, doutora Tânia? Doutora Tânia? Oi. Oi. E a doutora Ana, para falar, ela pode falar primeiro na frente da doutora Luana, que eu vou ver aqui com a doutora Luana para ela apresentar por último, tá dando erro. Tá mutado, doutora Tânia. A minha internet também tem um probleminha aqui. Eu não ouvi o que você disse, Diego, por favor. É que tá dando eco da doutora Luana. Aí eu vou ver com ela aqui para acertar, tá? Aí se a senhora puder só apresentar a doutora Ana, por favor, na frente. Tá certo. Ela teria que mutar um dos dispositivos. Ela deve estar com 2, um não está mutado. Sim, só que ela não está conseguindo apresentar também. Aí eu vou ver com a doutora aqui. Então tá. Então vamos passar para a Ana. Sim. Ana, por favor. Então, a Ana vai fazer então essa explanação, mas depois a gente continua com a Luana lá com a experiência dos outros 2 hospitais. Ana vai falar também sobre a questão laboratorial, né? Gente, uma boa noite, né? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar com pessoas tão queridas, tão amigas. Ai, Diego, me fala aí, tá aparecendo? Não estou conseguindo botar no modo de apresentação. Espera aí, só um minuto que ainda não apareceu. Não? Não. Caramba. Só bota em modo de apresentação. Deixa eu ver se ele vai, ele não está querendo ir para o modo de apresentação. Você tem alguma opção para me dar? Ana, não. Quer me passar e eu passo para você? Ou pode passar para mim. Passo no grupo, então. Deixa eu tentar ver se eu consigo. Passou para mim, não passou? Eu vi aqui, passou. Passei, Diego? Passou. Deixa eu abrir aqui, eu mesmo apresento, mais fácil. Pode descompartilhar, por favor. Bom, vamos... Conseguiu achar, Diego? Senão eu já vou começando mesmo sem o slide, para não tomar tempo. Achei aqui, eu só estou baixando ele aqui. Mas se quiser já pode ir começando já. Tá, então olha só, gente. Dando assim continuidade já ao que a Thalita colocou, né? Por ter uma clínica assim tão variável, né, e tão difícil da gente estabelecer um diagnóstico diferencial com outras etiologias, né, o diagnóstico específico da infecção pelo SARS-CoV, ela é um ponto fundamental para o diagnóstico, obviamente, da COVID, porque permite estabelecer precocemente medidas de controle de infecção e de tratamento adequados. Então, dentro dessa ideia, para a gente falar de diagnóstico, a gente tem que lembrar um pouquinho daquela dinâmica da infecção pelo SARS-CoV-2. Mesmo sem slides, acho que vocês se lembram bem que nós temos 2 períodos. Um período pré-sintomático, né, que vai desde de entrar em contato com o vírus até o momento que se iniciam os sintomas. Esse é um período de difícil identificação do vírus, e um período pós-sintomático. Sendo que nesse período pós-sintomático nós caracterizamos como uma infecção aguda aquele período de 10 a 14 dias para a maioria dos casos, embora para casos moderados e graves esse período possa ser um pouco maior. Nesse período, que é o agudo, para a gente fazer o diagnóstico, como todos vocês já estão cansados de saber, a gente tem 2 grupos de testes que a gente pode utilizar. Um deles é os testes moleculares e o outro são os testes baseados em antígeno.
Os testes moleculares, eles se baseiam na amplificação de alvos genéticos do vírus. Hoje é considerado padrão ouro, né, e é o exame mais realizado em todo o mundo. Se considera que deve ter feito mais de 3 bilhões de exames no mundo inteiro até hoje. Esse exame é de alta especificidade e, apesar das culturas virais mostrarem que os vírus eles têm capacidade de replicação em média de 10 a 14 dias, o exame de PCR ele pode se manter, e esse, Diego, só achei esse é o da Thalita. Você consegue... Vou continuando, Diego. Então, assim, o PCR, as culturas virais, elas mostram que esse vírus se replica em média de 10 a 14 dias. Entretanto, o exame de teste molecular, ele pode identificar resquícios genéticos em algumas pessoas por semanas e meses. A gente já tem relatado até 159 dias. Isso não expressa, na maioria das vezes, qualquer grau de replicação, tá? Ou seja, capacidade infectante. Por isso que a maioria das organizações que trabalham com diagnóstico no mundo não utiliza somente o teste PCR e até recomenda que não se faça dentro de 90 dias após uma infecção aguda. Porque é difícil você interpretar sem ter outros estudos genômicos. Então, via de regra, a gente tende a não fazer nenhuma repetição nesse período. Já os testes baseados em antígeno, eles se baseiam no fato que você tenha ali incorporado anticorpos que vão identificar antígenos específicos do SARS-CoV-2, geralmente relacionados à proteína N, do núcleo capsídeo, e vão gerar uma visualização direta, né, visual em cor ou em fluorescência. Esses são testes de alta especificidade, porém, eles têm uma sensibilidade menor, porque já em relação aos testes moleculares que amplificam, né? Então, aumentam a quantidade de vírus, partículas identificadas. A grande vantagem dos testes de antígeno são duas. Primeiro, a velocidade de teste, né? Que você tem resultados em no máximo 30 minutos, isso permite que sejam testes realizados à beira de leito ou autotestes. E número 2, o custo, um baixo custo, permite repetição de exames. Isso para a gente foi muito importante nesse momento da Ômicron, porque uma coisa específica dela é que você tinha uma carga viral menor durante o período inicial. Então, fez com que a gente tivesse que fazer exames, aguardar pelo menos 48 horas para... Diego, deixa só um instantinho aí para a gente ver. Então, aqui, só para mostrar para vocês, gente, as curvas ali. A gente está naquela parte inicial até 7 dias, onde você tem ali o antígeno viral e o teste molecular, né? E a gente está falando um pouquinho agora do teste de antígeno. Então, o teste de antígeno, na Ômicron, ele deve ser feito após 48 horas minimamente dos sintomas. Nas outras variantes, ele também tinha uma sensibilidade menor antes de 2 dias, mas na Ômicron isso foi mais acentuado, né? Outra coisa é que ele se relaciona bem com uma alta carga viral, principalmente quando você tem PCRs com ciclo térmico abaixo de 25. Então, ele é um exame muito relacionado à transmissibilidade, por exemplo. E dentro de um cenário de pacientes sintomáticos com alta carga viral, a sensibilidade dele é de 84%. Pode passar o próximo, Diego. Pode passar o próximo. Isso. E pode clicar até encher toda a tela. São 2 cliques, isso. Então, aqui a gente vendo os testes de antígenos, né? Ele, dentro desse cenário de pacientes sintomáticos com alta carga viral, ou seja, dentro de 7 dias, a sensibilidade dele é de 84% em relação ao RT-PCR, que é uma sensibilidade alta, né? Só que num cenário de baixa probabilidade, por exemplo, pacientes assintomáticos e pacientes
que tem mais de 7 dias, essa sensibilidade ela cai entre 55% e 60%. E isso é importante que a gente tenha em mente, porque testes negativos não excluem a doença, né? Principalmente num cenário de alta prevalência. Então, quais são as indicações desse exame? Para o diagnóstico de casos sintomáticos e de contactantes assintomáticos em locais com alta prevalência de Covid-19. Nesses casos, a gente realiza após 5 dias do contato suspeito nos assintomáticos ou até 5º dia após o início dos sintomas, nos sintomáticos. E, fora isso, em situações que você vai investigar surtos, onde não tem a disponibilidade de técnica molecular ou que tem um grande número de pessoas, onde isso é inviabilizado para testes caros. E o mais importante é quando você não indica. A primeira situação é o paciente assintomático, né, em situação de baixa probabilidade. Então, por exemplo, um assintomático que não é um contactante intradomiciliar de um paciente de Covid. Então, esse é um teste que vai perder a sensibilidade. Outra coisa é o paciente que vai se submeter a uma cirurgia. Esse não é o teste indicado. Próximo, Diego. E agora eu vou passar rapidamente para os testes moleculares. Pode clicar, Diego. Nós temos os convencionais, todos vocês conhecem, só quero lembrar que a sensibilidade vai variar de acordo com o material e que a sensibilidade do suave de orofaringe é metade da sensibilidade do suave de nasofaringe. Portanto, assim, hoje não recomendamos mais suaves de oro, nem combinados, pela baixa sensibilidade, né? Nós temos testes moleculares rápidos. Todos esses testes têm em comum o quê? Rápido resultado, no máximo até 1 hora, alta especificidade, concordância de 100% com a RT-PCR e, por sua vez, um custo maior. Dos 3 que nós temos aí, nós temos a amplificação isotérmica por técnica LAMP, que foi bem usado aqui no Rio, porque houve desabastecimento geral de exames. Nós temos aquele que é feito numa máquina semelhante de tuberculose, do Expert Express, e o teste multiplex, que é o mais comum na nossa cidade, é o FIMI-Array. Desses, o que eu gostaria de chamar a atenção é para o teste LAMP, porque a grande venda dele para a pediatria foi o fato de poder ser realizado em saliva. Só que o que eu quero mostrar é que a sensibilidade geral da técnica LAMP ela é inferior à do RT-PCR, de 76,8, comparável ao do antígeno, né? E ela só é elevada e melhor em sintomáticos em suave nasofaríngeo. A técnica em saliva tem baixa sensibilidade, sem esquecer que você precisa de quase 2 ml de saliva, o que é muito difícil de ser produzido na pediatria, o que reduz mais ainda essa sensibilidade. Tá? Próximo. E, por último, assim, e onde fica o papel dos testes sorológicos? Os testes sorológicos, eles têm uma indicação, que é para diagnóstico de infecção prévia. Então, para a gente na pediatria, ele interessa para quê? Para auxiliar no diagnóstico de síndrome inflamatória multissistêmica ou síndrome de Covid longa ou síndrome pós-Covid. Nós temos 2 grandes grupos de testes sorológicos, que são a pesquisa de GG e a pesquisa de anticorpos totais. A pesquisa de GG, ela detecta tanto anticorpos anti-N e alguns detectam anti-S. Ela é variável pelo kit e o pediatra tem que saber, junto ao laboratório, qual está sendo utilizado. Todos os maiores laboratórios estão utilizando técnicas anti-S, mas nós temos muita mistura no mercado. Nós temos também como solicitar pesquisa de anticorpos anti-S ou anti-RBD, que é o domínio que faz a ligação ali entre o vírus SARS-CoV e a enzima conversora de angiotensina. Esses são mais específicos. E por que eles podem detectar resposta vacinal? Lembra que vacinas RNA são para produção de anti-S. Se você faz uma pesquisa de anti-N, ele vai dar negativo. Isso eu já vi pessoas dizendo, mas fez a sorologia, essa vacina não virou nada, porque o teste não é adequado. Inclusive, não se indica fazer coleta de exame sorológico pós-vacinação. E outra coisa importante, não deve utilizar IgM para o diagnóstico COVID pela baixa sensibilidade. Quando você pede anticorpos totais, ele vai detectar anticorpos só anti-N. Então, ele não serve para avaliar a resposta vacinal de forma nenhuma, porque ele detecta IgM e IgG maduros anti-N. Tem uma boa sensibilidade, especificidade, e ele, em conjunto com uma pesquisa de anti-S, até pode ajudar numa soroconversão pela vacina em alguns pacientes de altíssimo risco, imunossuprimidos, etc. Bom,
é isso que eu gostaria de passar para vocês, e concluindo assim, o diagnóstico ele se baseia em epidemiologia, em clínica e em laboratório. Quando o pediatra decide, por qualquer motivo, não coletar exame, seja por pena ou por dificuldade de acesso, etc., se ele tiver como fazer diagnóstico clínico epidemiológico, o pediatra deve notificar esse caso para a vigilância. Então, assim, a isenção do exame não é isenta a notificação, porque isso é importante para a gente. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Desculpe aí os problemas de computador, tá? E fico à disposição para suas perguntas. Ana, muito obrigada. Então, finalmente, vamos passar para a última apresentação da doutora Luana e depois nós vamos fazer algumas perguntas aí. Luana, por favor, pode compartilhar. Boa noite, gente. Estão me ouvindo agora? Tudo sim, certo? Luana, sim. Ótimo. Sim, tudo certo. Desculpa o baixando aqui, doutora. Tá ótimo. Desculpa os problemas técnicos aí do computador. Boa noite a todos. Fico muito feliz de estar aqui. Agradeço a oportunidade de estar falando ao lado de tanta gente com uma experiência importante, tanta gente querida. Vou compartilhar com vocês, então, a experiência que eu tive, que eu estou trazendo dos 2 hospitais onde eu trabalho, o Hospital Pedro Ernesto e um pouquinho do Hospital Federal de Bom Sucesso. São amostras pequenas, mas o objetivo é ilustrar um pouquinho o que é o quadro clínico da criança que necessita de internação. A gente sabe que a internação na pediatria é numa taxa, praticamente metade da taxa dos adultos, né? Mas reforçando o que a Eliane já falou, são números que, embora porcentagens pequenas, números absolutos significativos no meio de uma pandemia, e é importante a gente reforçar que clínicas podem ocorrer. A Thalita já falou muito bem das clínicas que não são de síndrome inflamatória multissistêmica. Eu vou citar rapidamente a análise dos dados da UERJ, que inclui também as crianças que não são de síndrome multissistêmica, e vou falar um pouquinho mais dos casos de síndrome inflamatória multissistêmica. Pode passar, por favor. Então, os dados do UPI estão principalmente do primeiro ano de pandemia, né, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, foram sistematizados nesse capítulo desse e-book, escrito pela doutora Paula Florencio, doutora Renata Kushner, a doutora Denise Stambock, que faz parte do departamento de infecto, entre outros autores. E eu usei para trazer aqui condensadinho para vocês como é que foi a experiência lá no Pedro Ernesto. Então, pode passar, por favor. A gente teve uma enfermaria COVID, que foi aberto primeiro, o UPI começou a receber casos via UTI pediátrica da rede, e aí montou uma enfermaria COVID, e foi nessa enfermaria COVID que a gente conseguiu fazer essa análise. Próximo, Diogo, por favor. Isso. Então, a gente teve 117 internações no ano de 2020, né? E como a Thalita já falou, os quadros iam para essa enfermaria crianças, como aconteceu no IPPMG, né? Que a Thalita trouxe para a gente, crianças com quadros respiratórios, quadros febris, que clinicamente não eram possíveis de ser diferenciados, o que era COVID e o que não era. Dos 117 casos que a gente teve durante todo o ano, a partir de maio, né, com pico em junho e agosto, como vocês veem na tabela, a gente só teve 26 positivos, 17 por PCR positivos, 7 inconclusivos e 2 com IgM e IgG. Então, só nesse a gente conseguiu confirmar o COVID. Aí eu vou falar mais rapidinho dessas características para me ater aos casos de doença inflamatória multissistêmica. Vamos lá. O próximo. No ano de 2021, a gente teve 48 internações, mas não teve casos positivos, e aí parou de receber da rede, então as análises ficaram com o ano de 2020 mesmo. Pode passar. Bom, a gente teve uma maior parte das crianças internadas foram lactentes de até 2 anos de vida, corrobora um pouco com dados de literatura que os lactentes menores de 1 ano têm mais chance de evoluir para casos graves, mas a gente vê que a doença acometeu todas as faixas etárias. A gente teve 34% maiores de 10 anos e o restante nessa idade de pré-escolar e escolar. A maioria era masculino e, conforme também já foi falado aqui, apesar da gente associar as doenças de base como fatores de risco, a gente teve metade desses casos, novamente, uma amostra pequena, mas que está
batendo com o que a literatura fala, 57% não tinha história de doenças de base. Então, só para a gente reforçar o conceito de que não exclui a possibilidade de gravidade, embora seja uma possibilidade pequena. As doenças de base que a gente encontrou foi asma, encefalopatia crônica não progressiva, leucemia, cardiopatia congênita e defeitos metabólicos. Pode passar. Os sintomas, então, também vão de encontro ao que foi exposto pela doutora Thalita, né? A gente teve a maioria com febre, dispneia, tosse, coriza, mas com apresentações diferentes também, exantema, diarreia, sintomas do trato gastrointestinal, uma criança apresentou, e apresentações mais peculiares, pode passar o próximo, que foram duas crianças que fizeram um quadro semelhante à apendicite, né, e uma que abriu diabetes mellitus durante a internação. E apesar da amostra de positivos ser bem pequena, né, 26 casos que eu estou falando, 7 apresentaram critérios para síndrome inflamatória multissistêmica, por isso que foi relevante no nosso hospital, e eu vou falar um pouquinho delas agora. Pode passar. Estou já adiantando para vocês que 16 dessas crianças vieram da UTI, né, com 61% delas, 16 também, precisaram de O2. 8 dessas crianças precisaram de ventilação mecânica e o tempo de internação teve uma mediana de 8 dias. Todas essas crianças de quem eu estou falando tiveram alta hospitalar, e 2 óbitos ocorreram dentro da UTI, por isso que eles não foram analisados nesse trabalho. E agora, pode passar o próximo, por favor? Eu vou falar um pouquinho das características dos casos de síndrome inflamatória multissistêmica, e meu objetivo foi mostrar as variadas apresentações dessa síndrome para a gente. A definição, só para relembrar, né, que a síndrome é definida como a presença de febre em menores de 28 anos, acompanhada de alterações laboratoriais que indicam inflamação, envolvimento de 2 ou mais sistemas, com alguma comprovação epidemiológica ou laboratorial do COVID e sem outro diagnóstico possível. E aí, nos nossos casos, eu selecionei dos 7, 4 aqui nessa tabelinha, só para frisar, para ilustrar para vocês. Próximo. Então, as idades variaram. Peguei aqui um exemplo de 4, um de 7, um de 11 e um de 16 anos. As clínicas variaram bastante também, sendo que são clínicas que começaram bem inespecíficas e depois apareceram de diferentes formas. De 4 anos, a gente teve primeiro uma avaliação dessa criança apenas com RAS, que logo depois começou com diarreia acompanhada de sintomas que lembravam a síndrome de Kawasaki, né? A doença de Kawasaki, peremia ocular, língua e framboesa. O escolar, ele foi um caso de MISC leve, que foi diagnosticado até como uma adenite cervical, com odinofagia e febre. O pré-adolescente, aqui, né, está nesse exemplo, teve sintomas abdominais muito fortes, chegando a ter suspeita de apendicite, mas no primeiro momento chegou a ser diagnosticado com adenomegalia cervical, e o adolescente teve um caso super inespecífico, que começou com sintomas gerais, mialgia, astenia, prostração, e evoluiu com um quadro de cefaleia e sonolência, um quadro neurológico, terminou com diminuição de sensório e choque. Então, esses casos tão diferentes evoluíram todos eles com mais gravidade. O primeiro, com uma insuficiência respiratória precisando de intubação, né? O segundo foi o mais leve, mas mesmo assim teve derrame, tanto líquido livre em pélvico como derrame pericárdico, que chamou atenção. O terceiro também evoluiu para um choque séptico e insuficiência renal e com dilatação de coronária, apesar de não ter sido não ter características de doença de Kawasaki. E o último da adolescente também evoluiu com choque. Próximo, por favor. A gente vê que os laboratórios, todos eles, os marcadores inflamatórios estavam presentes, mas eles foram diferentes, não foram os mesmos marcadores inflamatórios, nem todos que aconteceram em todos os casos. A gente teve consistentemente um PCR aumentado nesses casos, mas você vê que no terceiro caso não chamou atenção o PCR. O hemograma o primeiro caso não teve um hemograma alterado, o segundo caso que chamava atenção foi uma trombocitose,
O terceiro, uma anemia com leucopenia, só posteriormente que aconteceu a trombocitose. E o último, uma anemia com leucocitose. A ferritina também tendeu a ser tocada em todos, e o fibrinogênio só aumentou no caso da adolescente, desses 4. Agora, o dedímero foi mais consistentemente aumentado em todos eles. Nem todos também tiveram apresentação, manifestações radiológicas, e elas variaram um pouco. Então, teve infiltrado intersticial difuso, como no primeiro quadro, teve linfonodomegalia mesentérica, né, que aí não foi, no caso, na tomografia, né, que é a tomografia de tórax e abdômen, e junto com o padrão de vidro fosco no segundo, e um comprometimento mais importante com derrame pleural, faixas aterectásicas no caso do adolescente. O próximo, por favor. Todos eles tiveram alteração, pode passar o próximo, no ecocardiograma, próximo, chamando atenção, com exceção do quadro neurológico da adolescente, então também se viu disfunção miocárdica, com miocardite presente no terceiro e derrame pericárdico presente em 3 dos casos, sendo que em um deles, que não foi o que teve apresentação de doença de Kawasaki, você teve dilatações saculares. Foi comprovada a infecção por SARS-CoV pelo PCR em 3 dos casos, sendo que em 2 dos casos, o terceiro desses 3 casos, né, os outros que foram os exemplos, o teste sorológico foi positivo no terceiro caso, e no quarto caso a gente teve só depois uma sorologia IgA positiva. Então, conforme os protocolos e os especialistas têm feito, a síndrome inflamatória foi tratada com imunoglobulina em todos os casos, com associação de corticoide em 3 deles. Pode passar. E a S também nos casos em que tinha comprometimento coronariano. Outros tratamentos, enquanto esse diagnóstico estava sendo elucidado, também foram usados. O tempo de internação foi razoavelmente, né, importante, mas não tão importante, o máximo de 14 dias, e o desfecho positivo nesses 4 casos, tendo como peculiaridades que eu levantei aqui, o quadro neurológico da adolescente teve alteração licórica, e o quadro, o segundo caso, ele teve a dilatação de coronária, ele teve também uma bradicardia sinusal, que foi até associada ao uso de azitromicina, que eu achei curioso. Bom, então, eu trouxe esses relatos, pode passar, por favor. Isso se deu na onda de 2020, mas achei importante a gente lembrar da síndrome inflamatória multissistêmica, né? E, para finalizar, eu vou falar um pouquinho do que aconteceu na onda Ômicron, nos 2 hospitais, que foi um pouco diferente. Nenhum hospital, nem outro. A gente teve síndromes inflamatórias multissistêmicas dessa vez. Novamente, são amostras pequenas, né? Mas tem algumas peculiaridades. Assim, no Pedro Ernesto, os pacientes dessa vez acometidos tinham doença de base, um LMA, outra anemia falciforme, e 2 encefalopatas, um que já era hospitalizado e um que veio de casa. Pode passar o próximo, está acabando. E já no Hospital de Bom Sucesso, a gente teve também uma diversidade de apresentações. A gente teve um caso no CTI de uma encefalite, eu não faço parte da equipe do CTI, mas eles cederam os dados, de uma lactente de 9 meses que teve uma encefalite grave e não foi encontrado outra etiologia que não a positividade para a COVID. A gente teve 2 casos de síndrome pulmonar mesmo, um paciente broncodisplásica e outro um paciente com hiperreatividade. Por último, próximo, a gente teve contaminações intra-hospitalares, que novamente vai de encontro com o que a doutora Thalita estava falando, que é a capacidade de disseminação dentro do hospital muito perigosa. Na enfermaria de Bom Sucesso também a disseminação se deu quando um acompanhante não falou que estava sintomático, e aí a gente teve um paciente encefalopata com doença degenerativa que passou a necessitar de O2, um paciente com síndrome de Down, cardiopatia e insuficiência renal que teve necessidade de VNI, e um escolar que era renal crônico que também precisou de O2. Também teve contaminação dentro do CTI com crianças com outros diagnósticos que foram positivos para a COVID, mas não teve caso de doença inflamatória nestes 2 hospitais nesses últimos meses. Então,
é isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa se eu me estendi um pouquinho do tempo, para relembrar as diversas formas de apresentação da síndrome sistêmica e também, e apesar da gente não ter tê-la vista na onda da Ômicron, mostrar também, ilustrar as diferentes formas de apresentação e de acometimento de pacientes que a Ômicron pode causar. Obrigada. Luana, muito obrigada aí pela sua contribuição. Pelo adiantado da hora, eu vou fazer apenas 2 perguntas, uma específica para a Denise, uma pergunta importante que deve ser frisada. Sou contato intradomiciliar de caso de Covid confirmado. Como proceder? Então, os contatos intradomiciliares, eles devem sofrer um período de quarentena, né? Então, a pessoa tem que ficar afastada das suas atividades, mesmo ela estando assintomática, mesmo ela estando completamente vacinada, né, com 2 doses mais a dose de reforço. A orientação é que ela se afaste, porque ela tem uma possibilidade de ela estar assintomática e transmitir o vírus e continuar propagando, fazendo essa onda crescer cada vez mais, que é o que a gente viu com essa variante da Ômicron. Então, a pessoa se afasta, e o ideal é que ela tente se testar, né, idealmente no 5º dia, com teste de antígeno ou um PCR, e estando negativa, ela pode retornar para o trabalho ou para as outras atividades que ela tenha no 7º dia, né, estando assintomática e com um exame não reagente ou não detectável. Então, é importante que ela observe nesse período dos 7 dias, na verdade, de 14 dias é o recomendado pelo guia de vigilância, que ela se observe se ela não vai abrir um quadro, porque ela pode estar assintomática no momento do contato com o caso índice, né, que é um contato intradomiciliar, e nesse período ela observar se mesmo sintomas muito discretos, que é o que a gente tem observado com essa variante, a pessoa às vezes tem só uma coriza, uma obstrução nasal, e não dá importância, né, acha que não é nada demais, mas tem que ficar atenta a qualquer sintoma, porque ela teve um caso confirmado dentro de casa. Então, o ideal é que ela se afaste, se teste no 5º dia, estando tudo ok, sem sintoma e com exames não reagentes, não detectáveis, ela retorna com 7 dias, mantendo as precauções todas de uso de máscara e se observando. Obrigada, Denise. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Posso passar para a próxima? Bom, enfim, nós vimos o seguinte, a Covid em criança, proporcionalmente, é muito menor do que comparando com outras faixas etárias. No entanto, os números absolutos, como a Eliane frisou e a Luana depois chamou a atenção, os números absolutos não são desprezíveis, são números importantes, mais do que todas as doenças imunopreveníveis juntas. Então, nós precisamos ficar atentos para isso, e nós vimos o seguinte, com um aspecto clínico multifacetado da doença, muitas crianças são internadas e, às vezes, nem o diagnóstico é aventado. Então, diante desse cenário que todos vocês aí demonstraram em relação à experiência clínica de vocês, essa pergunta serve aí para qualquer um de vocês, qual a percepção de vocês em relação a esses casos de crianças que requerem internação? A parte clínica, o que chama atenção, o que os pediatras devem ficar atentos e pensar sempre em Covid? Posso responder, Tânia? Quer dizer, sim. Né, e aí o pessoal complementa. Então, eu acho que o que mais chama atenção é que não tem nada que faça você pensar que aquilo possa ser Covid. Né? Então, assim, a gente não tem um dado clínico ou um dado até laboratorial, a não ser, obviamente, a pesquisa específica, né, como a Ana falou, que faça eu pensar, eu acho que isso tem cara de Covid. Né? Assim, a gente tomou muita surra em 2020 e 2021. Por exemplo, os casos que a gente teve de meningoencefalite, a gente nem pensava que pudesse ser Covid. Era uma meningoencefalite viral como outra qualquer. Uma das crianças, inclusive, nem febre tinha. E foi assim, a gente, na ocasião, fazia o PCR multiplex para avaliação de vários agentes infecciosos, e aí encaminhamos para o Covid também. Né? Então, assim, de verdade, eu acho que a própria MIC, né, a gente, assim, viu criança que foi internada na UTI, que a gente jurava que era MIC e foi endocardite.
né? E vice-versa, aquela coisa de você jurar que é uma sepse, é uma MIC, jurar que é Kawasaki. Então, assim, no fundo, eu acho que o que ajuda realmente é o alto grau de suspeição, independente de procurar alguma coisa clínica que vai te levar para isso. E acho que isso, assim, lá desde 2020, a gente vê que tanto nas crianças, principalmente, a história familiar é um dado importante. A gente vê isso lá desde aqueles trabalhos no início da pandemia, né, em 2020, na China e tudo, que um percentual enorme de casos em criança aconteciam a partir de um adulto contaminado. Posso complementar, Tânia? Só para complementar um pouco o que a Thalita falou, é o seguinte, e reforçando isso, quando a gente começou, a gente indicava fazer PCR para quadros respiratórios, depois a gente ampliou para quadros cutâneos, e no final, a gente, hoje em dia, coloca uma gama muito grande para quem interna, porque é isso, assim, a gente falou da meningoencefalite, mas nós vimos paralisia flácida, que era Covid, nós vimos neurite óptica, que era Covid. Isso é só para mostrar que quadros que você não sabe o diagnóstico no momento de alta prevalência, devem lembrar sempre ao pediatra a possibilidade. Um outro grupo de crianças foram as descompensações de doença de base. Então, era a leucemia, era o asmático que descompensava, aquela descompensação que a gente está cansado de ver no consultório, e que era Covid. E eu acho que agora na Ômicron, para mim, então, ficou muito mais claro, porque eu tive 47 pacientes do consultório positivos, a variedade que tem. Então, eu incluiria todos os rastros, situações que só tem exclusivamente febre. Eu tive 2 lactentes que ficaram 48 horas de febre acima de 39, que pareceriam exantema súbito, e era Covid. Lembrar para vocês que, assim, nós, enquanto pediatras, nós temos muita vulnerabilidade, porque a gente já se acostumou com as viroses. Então, a gente orientou todos os pacientes a esperar, não sei o quê. Agora, a gente tem técnica para diagnosticar. E a gente vai ter que lançar a mão disso sem pena, porque isso faz diferença na cadeia de transmissão e no acompanhamento desses pacientes. Porque um paciente que tem diagnóstico, qualquer pediatra, qualquer febre que esse paciente tiver nas próximas 12 semanas, nós vamos pensar na possibilidade de síndrome inflamatória. Tá? Então, era isso, Tânia, que eu queria complementar. Bom, Ana, foi fantástico, exatamente esse aspecto que eu queria chamar a atenção, né? O quadro clínico tão multifacetado que qualquer coisa pode ser Covid e o pediatra tem que ficar atento para isso. Uma outra situação que eu gostaria de chamar a atenção são os casos de suspeita de apendicite também, que a gente tem que lembrar que tem muitos casos que tem um diagnóstico inicial de apendicite. Eu já vi, inclusive, laparotomia branca por conta de Covid. Então, a gente também tem que ficar atento em relação a isso. Mais alguma colocação que vocês queiram fazer? Porque nós já estamos aí ultrapassando 3 minutos aí do nosso tempo. Mais alguma complementação? Eu só queria também chamar a atenção o seguinte, lembrar que 2/3 dos óbitos em crianças eram crianças ígidas. Essas crianças que faleceram no país, 2/3 eram crianças ígidas. Então, crianças ígidas, a maioria não vai ter nada, vai ter um quadro leve, mas a gente tem que lembrar que 2/3 dessas crianças eram crianças ígidas. Então, não vamos menosprezar, vamos testar, vamos pensar na doença para que a gente consiga conduzir isso da melhor maneira possível. Mais alguma contribuição? Posso encerrar, dar a palavra aí para vocês? Então, vamos aí na ordem. Charbel, se despedindo aí. Oi, doutora Tânia. Se você quiser fazer alguma colocação, se despedindo das pessoas, sim, queria parabenizar todas as palestras, agradecer a todos vocês, parabenizar o professor Cláudio Roineff aí pela iniciativa e dizer uma coisa, que nesse mês de fevereiro saiu um resumo do professor Nigel Curtis na Pediatric Infectious Disease sobre Covid em criança, falando sobre uma revisão de imunologia em Covid. É muito interessante, vale a leitura. E ele faz toda a revisão da parte imunológica. E por que o sistema imune inato e adaptativo da criança reage diferente do que o adulto. Vale uma lida.
É uma revisão que saiu agora, 22 de fevereiro. Saiu esse mês de fevereiro agora. Obrigada, Chave Eliane. Sua despedida, Eliane. Seu boa Não, eu noite. sei, eu estava abrindo o microfone aqui. Agradecer a oportunidade, foi um prazer, é sempre muito bom ouvir as minhas queridas ex-staffs, ouvir todos e desejar uma boa noite para todos e agradecer ao Diego. Muito obrigada. Denise? Agradecer a todo mundo e estar aqui entre pessoas tão queridas e sempre aprendendo. E boa noite aos pediatras que ficaram aqui nos ouvindo. E um abraço para as pessoas de Petrópolis nesse momento tão difícil. Assim, a gente tem 2 colegas de lá e a gente está muito tocado com toda a situação. Boa noite, obrigada. E obrigada, Diego, pela ajuda tecnológica. Thalita? Também agradecer, gente, a oportunidade de estar aqui, assim, estar junto com o grupo todo aí do Departamento de Infecto é sempre um prazer e é muito bom poder partilhar um pouco da nossa vivência com todo mundo. E, de novo, agradecer ao Diego, que tem uma paciência gigante, apesar de todas as malucas ficarem estressadas com a tecnologia, e um abraço, assim, muito apertado para a população de Petrópolis. Para finalizar, lembrando que a gente tem que reforçar a questão da vacina na infância. Luana? Queria agradecer também a oportunidade, foi muito bom, muito prazeroso, parabenizar todas as exposições. Eu espero que, diante de tudo que foi falado aqui, a gente tenha reforçado a certeza da indicação da vacina para as crianças. Acho que esse foi um dos objetivos desse encontro, né? A gente não ter dúvidas como pediatra, que os pediatras não tenham dúvidas da importância e da segurança e do quanto é relevante, embora as crianças sejam um grupo pouco acometido, de indicar a vacinação. E é isso, queria dar boa noite a todos, reforço a solidariedade a Petrópolis nesse momento, aos colegas de lá, e obrigada mais uma vez. Obrigada, Luana. Ana, por favor. Eu gostaria de agradecer muito aí a paciência, pedir desculpas pelos problemas técnicos, né? Agradecendo ao Diego pela paciência enorme que teve, agradecendo também a paciência de todas as pessoas que estão aqui. É uma pena que a gente não possa ter várias horas para a gente poder tirar dúvida e ouvir as dúvidas de cada um de vocês. Acho que o objetivo foi mostrar para vocês que essa não é uma doença simples em criança. E uma outra coisa que eu gostaria de complementar, e agora me veio à mente, assim, eu acho que vocês devem acompanhar esses pacientes de vocês que tiveram Covid, rever dentro de um mês, porque a gente está vendo síndromes pós-Covid em crianças, quadros estranhos. Então, a gente só vai ter conhecimento olhando, não é uma virose como outra qualquer, tá? E agradeço, enfim, a todos e também faço das palavras dos meus colegas a importância da vacinação. Boa noite. Bom, eu agradeço a audiência de mais de 150 pessoas, né? Nós tivemos, em alguns momentos, mais de 150 pessoas. Agradeço muito também ao Diego. Diego sempre presente, sempre gentil. Muito obrigada, meu querido, por todo esse apoio durante 2020, 2021 e agora 2022. Frisar o seguinte, não é só vacinação para Covid, nós pediatras estamos com uma responsabilidade muito grande de melhorar as coberturas vacinais para todas as doenças. A baixa cobertura por conta da pandemia pode trazer doenças que antes estavam controladas e elas podem voltar ao cenário, principalmente com essa falta de percepção de risco de doença que muito da população tem porque não vê a doença circulando. Então, é um momento crítico e perigoso para o ressurgimento dessas doenças. Eu não sei se a Márcia está presente, se para encerrar o evento, se eu mesma vou encerrar. Márcia, presente. Querida, muito obrigada aí pelo apoio. Eu que agradeço a vocês, foi excelente, parabenizar a todos vocês. Acho que foi de grande importância, acho que todos ficaram bem contentes. Eu aprendi muito, acho que todos aprenderam, e é importante, fiquei muito contente de rever minhas colegas, minhas amigas do PPMG, e
foi muito prazeroso. E obrigada a participação de vocês, foi muito bom. Pode encerrar, Tânia. Obrigada. Obrigada ao Diego também. É maravilhoso, né? Obrigada, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, doutores. Obrigado. Estou encerrando aqui a gravação, tá? Muito obrigado.